a ordem dele é ide e fazei discípulos, ou seja, ensinai a qualquer pessoa que aparecer na tua frente, em todos os lugares. Começando o terceiro Gen TV de 2025. Eu quero palmas! Pessoal, muito boa noite, a paz do Senhor para você que está nos assistindo e nos ouvindo também do Spotify. Peço licença para entrar aí na sua casa, ou se você estiver no seu carro, ouvindo no ônibus, com fonezinho ouvindo a gente, ou vendo também pelo YouTube. Nós estamos aqui pelo terceiro Gen TV do ano. Estamos no dia 11 de abril de 2025, então estamos na véspera também. Um recado importante que eu já vou dar aqui para você que está nos assistindo. Estamos na véspera da festa da nossa igreja. Fique ligado no Instagram da DCI, no Instagram do Gen, que a gente vai ter as programações da semana. Fica ligado. E hoje eu estou aqui primeiro, né? Eu estou situado aqui no estúdio da DCI, esse estúdio lindo, aqui na primeira Assembleia de Deus, Coqueiral de Taparica, aqui em Vila Velha, no Espírito Santo. Então, se você estiver vendo de fora aí, de outros cantos, nós estamos aqui, somos do Espírito Santo Capixabas, estamos aqui em Vila Velha, transmitindo esse programa para vocês. Hoje eu estou com essa mesa, mesa linda, repleta. Hoje casa cheia, além do backstage que nós temos aqui, Jairo e a Júlia que estão ali no back com a gente, como posso falar? Atrás das câmeras, né? Só ali ajudando a gente aqui, tudo com questão do horário, tudo certinho. Nós temos aqui, eu quero que se apresente do meu lado direito, irmã Marise, tia Marise, que você assim permitir. Claro. Tia Marise, que a galera toda chama também. Por favor, tia Marise, se apresente. Olá, paz do Senhor para todos, uma boa noite para quem nos está assistindo nessa noite. Eu sou a Marise, já sou dessa igreja aqui há muitos e muitos anos, não precisa contar detalhes, né? Nossa igreja está em festa, né, a partir da próxima semana, e nós estamos muito felizes de estar nesse momento participando, né, dessa confraternização, porque quando o povo de Deus se reúne, é festa. Excelente. E hoje nós estamos aqui numa festa, um bate-papo, falando das coisas do Senhor. Então é um prazer estarmos aqui. Eu e toda a minha família somos dessa casa, dessa igreja. A gente já pode se apresentar no todo, né, Guilherme? Então, e aí, só contando rapidinho, meu histórico é longo, né? Mas eu vou resumir. Então, assim, meus pais, meu irmão, meus filhos, meu esposo, Márcio, eu tenho 2 filhos que são adolescentes e jovens, Pedro e André, né? E nós servimos ao Senhor com muita alegria nessa casa. Eu e meu esposo, a gente é coordenador da Escola Bíblica Dominical, que é a parte pedagógica da nossa igreja, que a gente faz com grande amor e carinho, né? Que é a parte da onde a gente tira, assim, todo o estudo bíblico, a nossa fundamentação, a nossa firmeza na fé de toda a nossa igreja. Então, é um prazer fazer isso, né? E também participo do louvor da nossa igreja, que é o coração forte aqui da nossa igreja, né? A nossa música é muito linda, então grande a gente também soprano, faz... Grande soprano. Não é não, tá, gente? Isso aí é a brincadeira dele. Mas a gente louva ao Senhor com alegria. E tudo que a gente faz com zelo e com amor, né? E é muito gostoso. Então, tudo que a gente participa, que é para o Senhor, a gente deve fazer de todo o coração. E, da mesma forma, estou aqui nessa noite para participar com os irmãos. Não que eu tenha grandes conhecimentos, mas o pouquinho que a gente tem, a gente compartilha. Né? E vai ser, assim, um prazer. E profissionalmente, né? Porque também vai ser dentro do nosso tema que a gente vai conversar um pouquinho hoje, né? Eu sou enfermeira, atuo na enfermagem assistencial até o ano passado. Esse ano eu estou mais na parte administrativa, né? Mas já tem 18 anos que eu sou formada, trabalho na assistência, então eu atendo a público e agora mais internamente trabalhando na Secretaria de Saúde aqui do nosso município de Vila Velha. E hoje nós vamos entrar em pormenores de como a gente faz para testemunharmos a respeito do nosso Mestre Jesus. Né? E é esse que vai ser a nossa conversa e depois a gente... Cenas do próximo capítulo. Vocês fiquem aí, porque vai ser muito bom a gente conversar sobre isso. Amém. E agora aqui, vou intercalar do meu lado esquerdo. Eita. Por favor, se apresente. A paz, Senhor, a todos. Todos já me conhecem, mas quem não me conhece, meu nome é Camille. Eu sou... Bom, também sou nascida aqui, né? Tenho 28 anos já, graças a Deus, tive o privilégio de nascer aqui.
E, profissionalmente falando, vou resumir. Eu sou formada em jornalismo e trabalho com assessoria de imprensa e comunicação. E aí a gente está aqui para compartilhar um pouquinho de como é que é o dia a dia, né? O tema que é como pregar o evangelho fora da igreja ou fora de casa. Um tema que é até complexo, porque hoje em dia as pessoas estão muito acostumadas, na verdade, acomodadas, né? A gente se acostumou muito a não falar mais do evangelho diante das situações e dos debates que a gente enfrenta no dia a dia. Então, é importante mesmo esse tema para que a gente possa destrinchar aqui um pouquinho e até mostrar para você de casa, talvez, ajude, né? Em como agir no dia a dia em relação a pregar o evangelho mesmo. Também um grande ponto. Esposa de Abner Meirelles. Vamos mencionar, esposa do diácono Abner Meirelles. Manda um beijo aí, pô. Senhora Wernesbach. Isso aí, senhora Wernesbach. Também filha de grande pastor Moisés e irmã da Lila. Aleluia! Não posso deixar passar. Eu sempre lembro dele ter que fazer isso também. Agora, do meu lado direito também, nossa jovem, por favor, se apresente. Então, meus irmãos, a paz do Senhor. Meu nome é Juliane e eu não sou nascida aqui nessa igreja. Eu vim de Aimorés, Minas Gerais. E tem 2 anos, vai fazer 2 anos e meio que eu estou aqui nessa igreja, que eu estou aqui frequentando, que eu estou, sabe, nessa casa, nesse lugar que eu amo muito. Eu amo muito essa casa. Desde que eu cheguei aqui, eu fui muito bem recebida aqui na DCI. E tenho um carinho enorme por todos que estão aqui, por todos da DCI. Então, profissionalmente, eu ainda sou uma estudante, trabalho de graça, estagiária. Gente, mas brincadeiras à parte. Deus proverá. Deus proverá, Deus é bom. E eu estudo medicina veterinária, eu gosto muito dos animais, eu gosto muito de ter esse conhecimento da saúde relacionada também com a saúde única, os animais, como tem as zoonoses, né, que são doenças que passam dos animais para as pessoas. Então, o médico veterinário está muito relacionado a isso. E é isso, gente. É isso aí. Do lado esquerdo, já vou falar aqui que é o nosso líder de adolescentes, quase falei, líder de adolescentes da nossa igreja. Por favor, meu irmão, se apresente. Tá parecendo boxe aqui, né? Do lado direito, do lado esquerdo, do lado direito, do lado esquerdo. Bom, a paz do Senhor, eu sou o Peter Zucchi, sou membro da DCI já vai fazer 2 anos. Estou atualmente como líder de adolescentes. Além de ser líder de adolescentes, também sou professor da EBD, a convite da tia Marise, né, que me convidou, o irmão Márcio, que nos convidou para esse ministério importantíssimo para a igreja. Também estou como professor do discipulado aqui da igreja, além de contribuir com a obra do Senhor naquilo que for necessário, né? Eu e minha esposa estamos aqui já há quase 2 anos, fomos muito bem recebidos, estamos muito felizes. E eu já vou chamar para um programa que eu faço aqui no YouTube da DCI, tá? Momento EBD, com o pastor Mário Souza, toda segunda-feira no YouTube da igreja. Estou acompanhando o pastor Mário nesse estudo maravilhoso, então acompanha aí no canal da DCI. E na minha vida profissional, eu sou capitão da Polícia Militar, já estou na polícia há 11 anos, né, já estou com uma carreira aí bem sólida na corporação. Atualmente eu trabalho com a polícia escolar, né, a gente trabalha com jovens e adolescentes dentro de escolas públicas, de escolas particulares, ajudando a construir um pouco de uma sociedade melhor, de uma sociedade mais justa. Mas já trabalhei em Cariacica, já trabalhei no interior do estado e venho hoje para falar desse desafio que é ser igreja fora da igreja, como conciliar com essa vida profissional que a gente tem, atribulada, difícil, corrida, sobretudo na caserna, sobretudo no quartel, sobretudo numa área que é muito fechada, onde as pessoas têm muita curiosidade. A gente vai trabalhar um pouco disso aqui hoje. Amém? Amém. Galera, como eles já adiantaram, então, para vocês que estão aí nos ouvindo e nos assistindo, nós vamos falar sobre ser igreja fora da igreja, né? O ID no nosso cotidiano, o ID no nosso dia a dia. Então, a gente tem aqui pessoas de diferentes áreas, de diferentes idades também. Então, que com certeza tem bastante experiência para contar. A Marise está sempre trabalhando aqui na igreja, a Camille também, o Peter. A Juliane também canta conosco aqui na igreja e faz um trabalho lindo na faculdade dela, que a gente sabe também que ela vai falar um pouquinho mais pra gente depois. E esse tema é um tema que tem muitos tópicos. E ao mesmo tempo, não tem como aqui a gente falar sobre o ID e a gente vai puxar para muitos caminhos, com certeza, mas a gente vai falar sempre à luz da Bíblia, tudo certinho, dentro da palavra do Senhor, porque é o mais importante que a gente tem aqui é a palavra do Senhor. Todo tema que a gente for falar, todo tema que for escolhido aqui,
sempre será com base na palavra do Senhor. Então, inclusive, você que está vendo esse podcast aqui, por favor, comenta aqui um tema que você tem curiosidade. Você jovem, adulto, qualquer idade. Fala de 0 a 100 anos. Se tiver mais anos ainda. Então, comenta aqui embaixo pra gente, por favor, o tema que você quer saber, se é sobre música, alguma coisa na sua juventude. A gente está vindo aí com muitos temas também muito bons para vocês estudarem. Então, pega a sua Bíblia aí, se você tiver oportunidade, seja no celular ou física mesmo, e estuda esse pouquinho com a gente, entendeu? E agora, como vou fazer aqui, né, a primeira pergunta, mas com certeza no decorrer do podcast a gente vai discorrer sobre tudo, falar sobre tudo. Vou falar aqui como nós podemos usar o nosso trabalho como um campo missionário. Como eu falei para vocês, algumas pessoas, né, querendo ou não, algumas pessoas elas têm essa visão de que o trabalho de ID, de o trabalho fora da igreja, é um trabalho que são pessoas levantadas como, vamos botar um cargo, assim como funcionário, não, desculpa, como missionário. Confundi, as palavras são muito parecidas. Como missionário. Mas a gente vai expandir um pouco a mente aqui, vamos expandir um pouco você que está aí de casa, que talvez tenha essa visão assim um pouco mais fechada, que o ID é para todo mundo. Sim. Foi algo que o Senhor mandou, nós que acreditamos no Evangelho, estarmos pregando aí pelo mundo. Então, começando pelos pequenos lugares, né? Então, a gente vai falar sobre tudo aqui. E essa é a primeira perguntinha. Como nós podemos usar o nosso trabalho como o nosso campo missionário? Tia Marise, pode fazer as honras para a gente começar? Claro, claro. Eu já posso começar colocando Atos 1, verso 8, que fala: mas recebereis virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, o primeiro passo, onde quer que nós estejamos, precisamos testemunhar do Senhor. Porque nós somos igreja, templo do Espírito Santo. Ele habita em nós. E não tem como ser diferente. Nós transmitirmos, sermos testemunhas desse amor de Deus, desse Deus que verdadeiramente mora dentro de nós, através do Espírito Santo de Deus, nós exalarmos, né, esse cheiro do Espírito Santo por onde quer que nós passemos. Né? Então, sermos testemunhas, e aqui ele fala na Judéia, Samaria, até os confins da terra, dá aquela noção do perto, né? Seja ali na nossa vizinhança, no nosso bairro, na nossa cidade, em toda Samaria, nosso país, nossa nação, e até os confins da terra. Que às vezes as pessoas pensam, nós vamos evangelizar, sermos missionários, já pensa, vai para o exterior, vai para outro lugar. Não. A missão, nossa missão, primeiramente no nosso lar, se você tem um lar que ainda não serve a Cristo integralmente, toda a sua família, creia que o Senhor irá proporcionar que você Amém. E sua casa sirvam ao Senhor. Amém. E antes de que isso aconteça, você vai ser testemunha, você vai testemunhar do amor de Cristo naquele seu nicho familiar, núcleo familiar. E ali sua família vai ser também alcançada por Cristo, depois sua vizinhança. E aí toda a igreja, nossa igreja aqui na DCI, está empenhada nisso, né? E a gente está testemunhando do Senhor. E aí sim, a gente vai para o nosso bairro, a gente vai para as cidades vizinhas, e aí vai expandindo toda a Judéia e Samaria. Então, o primeiro passo, né, é sermos essa testemunha. Nós falamos através da nossa atitude, nós falamos através do nosso gesto, nós falamos através do nosso comportamento, né, seja no nosso serviço, seja na faculdade, onde quer que estejamos. O amor de Cristo, ele deve ser transmitido através da nossa vida, do nosso exemplo. E é isso que o Senhor requer de nós, né? Então, ele nos reveste com esse Espírito Santo para que nós possamos testemunharmos, falarmos dele, falarmos do seu amor. E esse cheiro suave de Jesus Cristo, ele exala onde nós colocarmos as plantas dos nossos pés. Não tem como ser diferente. Sim. Se nós somos servos de Cristo, aquele local onde a luz chega, tudo ilumina, tudo clareia, né? Aí tem lá em Colossenses 3:17, né? Sois sal da terra, luz do mundo. Então, onde a luz está, as trevas, elas são dissipadas. Então, tudo começa daí, a testemunharmos do amor de Cristo. Isso aí, eu ia falar sobre esse versículo, não esse, né, mas sobre Mateus 5, no caso. Vocês são luz do mundo e não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Também ninguém acende uma candeia e coloca debaixo de uma vasilha. Então, mostra, né, pra gente o trabalho realmente do cristão, que não é só você sair com, hoje eu vou fazer o ID do Senhor, não, é todos os dias nas suas atitudes. É no você sair de casa, é você dentro da sua casa, primeiro na sua família, nos seus pais, seus parentes, primos, todos. Seus amigos, começar com aqueles que estão pertinho de você.
depois lá fora você começa com suas atitudes. Sim. O mundo vai ver, né, que você é diferente. Então você vai ser a luz no meio daquela escuridão toda, no meio das trevas. Então essa é a parte mais importante e linda que o ID fala, que começa de você. Primeiro muda a sua parte de dentro, começa a ver a sua parte como no dia a dia em si, né? Ver o evangelho dentro de você, começar a se autoavaliar para que depois você possa falar com sua família, sim, depois continuar com esse trabalho lindo que é o ID. Peter, meu amigo, pode falar um pouquinho pra gente, irmão? Ouvindo aqui a irmã Marise, a gente começa a repensar algumas coisas que nós vivemos também na igreja, né? Talvez transformar o nosso trabalho no campo missionário seja um dos grandes desafios que a igreja atual tem. Não só a igreja atual, como historicamente é desafiador levar isso que a gente tem dentro da igreja, que a gente constrói dentro da igreja, para fora. É o que a gente sempre fala, a gente sempre escuta, que é transbordar aquilo que a gente recebe aqui dentro para o lado de fora. Mas não é tão simples quanto parece ser. Porque quando a gente se converte, quando a gente vem para a igreja, a gente passa por um processo, a gente aprende muito sobre arrependimento, a gente aprende muito sobre perdão, sobre oração, até demorar um tempo para a gente entender dessa responsabilidade de levar essa palavra a quem é possível, a quem quer ouvir, a quem precisa ouvir isso. E a gente tem que entender que esse processo é um processo lento, difícil, para a gente se afastar desses problemas, afastar desses pecados, dessas pessoas que estão ao redor da gente. E olha que interessante que no momento em que a gente vem para a igreja é o momento que a gente mais tem oportunidade no campo missionário. Porque à medida que a gente vai estando na igreja, a gente vai participando das coisas da igreja, as amizades vão se tornando amizades da igreja. Então esse é o desafio hoje do discípulo, daquele que vem para a igreja, de entender logo no princípio que ele também tem essa responsabilidade de levar o evangelho desde a primeira coisinha que ele aprende aqui, desde a primeira palavra que entra no coração dele, desde o primeiro dia que ele se converte, que ele aceita Cristo, ele precisa levar isso para frente. Ele não precisa se limitar ao que acontece aqui. Lá em Mateus 17, no Monte da Transfiguração, fala exatamente isso. Quando Jesus sobe para orar, aí leva Pedro, leva Tiago, leva João, e aí vem uma glória tão grande na oração de Jesus que o rosto dele fica resplandecente, as vestes ficam brancas, e ele vê Elias e Moisés. E naquele momento Pedro, muito para frente como era, Pedro fala assim: Senhor, vamos permanecer aqui, vamos montar tenda, eu monto uma tenda para o Senhor, eu monto uma tenda para Moisés, eu monto uma tenda para Elias. E aí nesse momento vem uma nuvem resplandecente, uma nuvem luminosa, que fala bem assim: Pedro, esse é o meu filho amado, escutem o que ele diz. E nesse momento é como se ele dissesse assim: Pedro, segura, calma, garoto, espera um pouquinho, escutem Jesus. E o que Jesus fala? Não, vamos descer. Então Jesus não permanece com aquela glória somente naquele momento. Jesus fala: vamos descer para transbordar isso, para descarregar essa glória em outras pessoas que precisam. Então, quando a gente aprende de arrependimento, quando a gente entrega a nossa vida a Jesus, a gente precisa entender que saindo da igreja é o momento de pregar o evangelho. Aleluia. Sempre é uma oportunidade de pregar o evangelho, por mais difícil que seja. Não é tão simples. Nós temos muitos limitadores na nossa vida. Eu imagino como é que é trabalhar com um chefe que limite você falar de Jesus. Como é que é um chefe, como é que é um ambiente que te atrapalha. Mas o que a gente tem feito? O que a nossa postura tem feito em relação a isso? Então, esse desafio é um chamado para nós, é uma proposta que Jesus faz de obediência, de amor a Ele, de fé. Então, quando a gente entende isso, quando a gente entende esse amor e que a gente precisa transmitir esse amor a outras pessoas, acho que a gente começa a se mover, de entender que é uma coparticipação com Jesus, num projeto de trazer mais pessoas para conhecer a palavra dele. Para mim, isso é maravilhoso. Amém. Glória a Deus. Muito bom. Agora eu vou falar com você que trabalha na área da comunicação. É verdade. Nossa, jornalista, com certeza você entende muito dessa parte de levar, né, a palavra para as outras pessoas, não digo só na parte da religiosidade, mas também da parte técnica ali em si. E tem muita experiência para contar para a gente, com certeza. E, por favor, fale conosco, Camille, sobre um pouquinho sobre essa parte da evangelização, né, de como transformar nosso ambiente de trabalho. Beleza. Bom, para começar, estou um pouquinho nervosa, porque eu estou acostumada a ficar no lugar do Guilherme, tá, gente? Eu fico ali, nos bastidores, mas vamos lá, vamos tentar falar um pouquinho de experiências, né? A primeira coisa que eu aprendi, assim,
apresentar tudo ao Senhor, né? No meu emprego, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de ter um setor ali que fica apenas eu e a minha estagiária. E nisso, desde quando não tinha ninguém, quando estava sozinha ali mesmo, eu sempre orava ao Senhor, consagrando aquele ambiente. Falei assim, Senhor, a minha vida pertence ao Senhor. Então, se eu estou aqui, onde eu estiver, vai ser do Senhor também. Eu sempre oro assim, olha, que esse ambiente aqui seja um ambiente de paz, seja um ambiente de alegria, seja um ambiente de consolo. Que as pessoas venham aqui para ser confortadas e para sair edificadas. Então, eu acho que essa oração inicial é uma coisa que a gente tem que ter em mente, né? De onde a gente estiver, que a gente seja realmente discípulo, seja luz naquele lugar, como você falou. Não tem como a luz ficar escondida, né, Guilherme? A gente sabe disso. Então, a gente vai ser luz se nós verdadeiramente servirmos ao Senhor, né? E eu tenho visto que ali no meu trabalho, tem 4 anos que eu estou trabalhando nesse local, realmente muita gente passou por ali e Deus me deu a oportunidade de pregar o evangelho para elas, às vezes nem tão diretamente como assim, Jesus salva, Jesus liberta. Não dessa forma, mas às vezes a pessoa está abatida, você fala, olha, menciona um versículo, alegra o seu coração. A Bíblia fala que João 13:7, que o que Deus faz agora, o que eu faço agora, tu não sabes, mas entenderás depois. Então, assim, eu acredito que no dia a dia a gente consegue oportunidades de mencionar versículos, por exemplo, né? Ou de colocar louvores. E onde que eu quero chegar? Aquele versículo que está em Mateus 12:34b diz, pois a boca fala do que está cheio o coração. E aí que entra a questão, do que meu coração está cheio, né? Se meu coração está cheio da palavra, se meu coração está cheio de Jesus, eu vou falar de Jesus, querendo ou não. E é até engraçado como é que isso, para o cristão, se torna algo natural no dia a dia. Às vezes eu estou conversando com alguém ali, um assunto aleatório, que não tem nada a ver com religiosidade, não tem nada a ver com Deus, com espiritualidade. E aí, naquela questão, eu acabo mencionando, é verdade, igual fala aquele versículo X, né? Como se fosse assim, igual diz aquele ditado, não tem? Quando a pessoa fala assim. E aí as pessoas vão se acostumando com a forma que você fala e aquilo vai se tornando natural. Então, a pessoa já não recebe tanto com aquela barreira que antes receberia, entendeu? Então, são pontos, assim, que eu peço muito a Deus sabedoria para poder tentar colocar ali, colocar para fora o que está dentro de mim, que é o Espírito Santo de Deus, né? E eu percebo também que, apesar disso, graças a Deus eu tenho dado essa oportunidade, hoje em dia tem sido muito difícil pregar o evangelho de forma tão explícita, sem você receber aquele julgamento de volta ou aquela acusação, né? Muitas vezes é aquela palavra que você falou sobre o testemunho e tal, você falou sobre atitudes. Eu acho que é isso que mostra quem nós somos, né? Porque o Espírito Santo vai brilhar através da minha vida se eu for realmente seguidor de Cristo. Isso. Se as minhas atitudes no dia a dia, elas mostram que eu sirvo a Jesus, as pessoas vão ver aquilo e o meu testemunho já vai ser uma pregação na vida daquelas pessoas, né? Pode falar uma última coisa que eu tô falando? Com certeza, com certeza. Mas uma colega de trabalho, o ambiente que eu trabalho, né, ele é para o governo e é bem político, assim, as pessoas têm suas ideologias e tudo mais, e uma coisa que eu acho engraçada, eu nunca esqueci, que uma colega minha veio e perguntou assim, Camille, como é que você consegue ser tão neutra aqui no seu ambiente de trabalho? Em todos os sentidos, política, você não se envolve em briga com ninguém, você não fala de política, eu falo assim, olha, isso não sou eu, é o Espírito Santo em mim, sabe? Porque isso é o fruto do Espírito nas nossas vidas, né? Eu costumo dizer que antigamente eu era uma pessoa muito estressada, com tudo queria me irritar, brigar. E hoje em dia eu vejo como que o Espírito Santo trabalhou na minha vida. Glória a Deus. E aí que entra a paciência, o domínio próprio, né? A gente precisa ter esse discernimento na hora de agir, porque as pessoas que estão em volta, elas estão te observando, né? Nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas, como a palavra do Senhor Ainda fala. Mais quando eles sabem que nós somos crentes mesmo. Exato, mesmo. A primeira coisa é falar, nossa, teve uma vez que, assim, a gente é falho, né? Teve uma vez que eu fiz um comentário assim, aí a pessoa olhou assim, Camille, eu falei assim, meu Deus, nem falei nada demais. Mas eu falei assim, olha o peso da responsabilidade. E que bom que a gente tem esse peso da responsabilidade, porque é um orgulho, é uma alegria a gente servir a Cristo, o serviço como seguidor dele, né? Sim, então, porque vem do reconhecimento também das pessoas, né? A pessoa sabe que naquele ambiente de trabalho ali tem uma pessoa que é diferente, digamos assim, que é realmente diferente, que tem uma opinião diferente, sabe se portar diante das situações. E eu acho muito legal esse tema do ID, e como você falou também, como você trocou o versículo pelo ditado popular, que é muito legal a parte do ID, a questão da estratégia, né? Como você vai falar com aquela pessoa. Porque muitas vezes, quando você chega para uma pessoa assim, hein, Jesus te ama, do nada, a pessoa se assusta. É verdade. Qualquer um se assustaria, nem né? recebe. Se fecha, né? Se chegar assim para uma pessoa do nada, hein, posso orar por você? Gente,
Não é assim, a pessoa na hora assim, tipo, ela não vai liberar, assim, não vai ficar tranquila pra estar naquele momento com você. Então vem aquela questão da estratégia, que é muito, que eu acho que é a parte mais bonita, assim, de você fazer o ID. Você criar um ponto, você conseguir levar a conversa para chegar nesse ponto aqui, a partir desse ponto você levar um pouco mais da palavra do Senhor, que a gente vai falar muito ainda sobre estratégia aqui, que agora eu quero falar com ela, nossa jovem, e quero que você fale também do trabalho lindo que você tem na sua faculdade. Por favor, fale com a gente. Eu acho, não sei se vocês têm Instagram, página, tem? Instagram. Pode divulgar também, pode ficar à deixar. vontade. Então, por favor, Júlia, fala pra gente um pouquinho desse seu trabalho. Então, gente, o que acontece? A universidade é um ambiente muito difícil para um jovem cristão, né? Então, muitos jovens cristãos entram na universidade e acabam se perdendo por não ter, talvez, raízes sólidas, né? E talvez ouvindo os maus conselhos, que a palavra do Senhor vai nos dizer que as más conversações corrompem os bons costumes. Então, onde você está inserido, com quem você conversa, muitas vezes vai influenciar quem você é, né? Então, quando eu entrei na universidade, meu coração queimava muito por evangelizar. Meu coração é muito assim, eu tenho muita vontade de evangelizar. Glória a Deus. Só que eu não tinha muita sabedoria. Então, eu chegava nos meus amigos e começava a falar, ai, você sabia que a palavra do Senhor diz assim, assim, assado? Eu pegava a Bíblia, lia a Bíblia, e não sei o quê. E eu quase falava, se converte. Muito empolgada. Se converte, por Primeiro favor, amor. Jesus te ama. Enfim, e eu não estava tendo muita sabedoria. E uma amiga minha, que eu não vou dizer o nome dela, eu amo muito ela, hoje em dia nós somos melhores amigas. Eu comecei a ter esse tipo de comportamento com ela. E ela não gostava, desse comportamento, ela começou a se afastar de mim. E eu falei, Senhor, mas o que eu estou fazendo de errado? Eu só quero que ela se converta. Mas o Espírito Santo, minha mãe, foi me aconselhando e falou, deixa eu agir e só ora. E eu comecei a orar por ela e eu fiquei uns 3 meses sem falar absolutamente nada sobre Cristo, nada. Às vezes me botava no coração assim, um desejo de falar, eu não falava, eu ficava, não, me segura, Senhor. E aí, num belo dia, minha amiga me mandou uma mensagem falando assim, Juliane, eu estou sentindo falta de ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Por que a gente não começa a fazer uns estudos, alguma coisa, você me falar da Bíblia? E isso vai fazer mais ou menos 1 ano. E aí, quando a gente se reúne, eu falo da Bíblia com ela. E assim, eu tenho visto o resultado, sabe? Antes, sabe, Deus foi trabalhando isso no meu coração para eu ter essa sabedoria. Porque tem uma frase que diz que, assim, pregue, se possível, com palavras. Então, o seu testemunho, o jeito que você anda, o jeito que você fala, como você se veste, como você se porta, como você reage, se você respeita o seu chefe, se você obedece os professores, se você é um bom aluno, um bom trabalhador, as pessoas observam isso e elas veem algo diferente. Existe uma alegria diferente, existe algo diferente na vida dessa pessoa. Isso não é para minha glória, mas é a luz do Senhor que resplandeça, né? Porque Jesus falou que a vossa luz resplandeça diante dos homens. Então, o Senhor, Ele quer que aquilo que está dentro do nosso coração, assim como o Almeida falou sobre a luz do mundo, que essa luz venha irradiar, né? E sobre o trabalho na minha faculdade, o nome do trabalho é Livres, é uma célula. Para quem quiser seguir, é Livres UVV, pode seguir no Instagram. A gente sempre está postando mensagens e louvores. E eu conheci, do nada, eu estava mexendo no Instagram, eu vi Livres UVV e eu estava procurando alguma coisa na faculdade. Tipo, será que nessa faculdade tem célula? Estava no primeiro período, segundo período. E eu comecei a frequentar. E muitos jovens iam e tal, se reunindo. E nesse período eu comecei a servir no louvor e tal, na pregação. E muitos jovens têm ido, pessoas elas têm sido tocadas. E o nosso desejo é expandir isso, sabe? Nós temos planos de fazer evangelismos lá na faculdade, com alguma estratégia, entregar um docinho, algum lembrete, sabe? Porque nós vemos jovens presos e o Senhor, Ele quer invadir as universidades, né? O Senhor, Ele tá fazendo algo diferente, né? Tem também o Aviva Mission, que é um grupo universitário também que se expandiu no Brasil inteiro de jovens que se reúnem, fazem cultos e a gente vê curas, milagres. Então, o Senhor, Ele tem levantado jovens nessa geração, né? Então, essa é a minha esperança, que os jovens venham se levantar, seja na faculdade, na escola, no trabalho, dentro de casa, e que nós venhamos levar, né, esse amor transbordante
Assim como o hino da harpa fala, que fonte transbordante, que é Jesus, né? Glória a É isso Deus, que eu quero dizer verdade. pros irmãos. E que Deus abençoe. Com Amém. certeza o trabalho que vocês estão fazendo, se tiver a galera aí do livro, se estiver vendo a gente, Deus abençoe vocês muito, o trabalho de vocês, porque é lindo, de verdade, ver jovens em um momento que é tão delicado, que é a faculdade, né? Para todos aqui que passaram, que questão da vida de estudante também é muito delicado, né? Os manjares que são apresentados a nós. Eu vivo esse momento também, que também estou na faculdade, então a gente que está lá no meio, a gente vê, tipo, tanto de oportunidade, de caminhos fora do caminho do Senhor, que a gente recebe assim na nossa mão, com uma bandeja, de uma forma tão fácil. E que, falar a verdade, são caminhos que são prazerosos aos nossos olhos, que são caminhos bons aos olhos carnais, Sim. mas que quando você que tem um embasamento assim da palavra do Senhor, tem aquela base, você para um pouco e pensa e sabe que aquilo ali não é o que o Senhor quer para sua vida. Amém. Então, Deus abençoe muito o trabalho de vocês. Eu vejo lá no Instagram que vocês fazem, é muito lindo. E que com certeza jovens também de outras faculdades, você da sua escola também, não só de universidade, da sua escola, onde você estiver, que vocês tenham esses momentos com Deus, assim, é muito importante. Glória a Principalmente a juventude. Nós somos o futuro da igreja, né? Somos os que verdade. vão levar esse evangelho cada vez mais, assim como os mais velhos estão fazendo agora. Então, ter esse trabalho, ver pessoas tendo esse trabalho é lindo, é muito prazeroso de ver. Gratificante. Glória a Deus. Guilherme, a Bíblia fala, né, que te chamei jovem porque você é forte, né? Então, assim, essa geração, como a Ju falou, que lindo, né? Lindo, porque os jovens hoje, eles têm tomado outros caminhos. E quando a gente vê jovens que estão dispostos a serem gastos, a deixar-se gastar pelo trabalho do Senhor, né? Então, isso é muito lindo. E nós, enquanto igreja, devemos ajudá-los em oração, porque as lutas são grandes, as adversidades, os levantes, né? A pressão, né, que o jovem, nós adultos todos, né? Mas o jovem mais ainda, porque a universidade a gente sabe que é um terreno fértil que o inimigo tem populado não, gente, assim, ele tem habitado Tá criando mais? ele tem habitado, fazendo assim, com que tem a população de demônios, que eu queria dizer, né? Ele tem habitado ali e tem feito com que jovens se percam. E muitos jovens que não têm um embasamento, como você falou, eles vão e se perdem nesse momento, né? Sim. Mas o Senhor tem levantado jovens corajosos, Graças a Deus. jovens que têm ousadia, como a Ju. Essa semana passada eu estava vendo o vídeo dela, eu falei, glória a Deus, Glória eu a glorifiquei Deus. ao Senhor, porque ela tem tido coragem e que nós possamos orar para que outros também tenham essa coragem, essa ousadia de falarem do amor de Cristo. E Cristo, Deus, ele vai capacitar, porque quem ele chama Glória a Deus. e capacita. É verdade. E não estão sós, né? E aí eu quero ler Colossenses 3,17, que fala que quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças ao Deus Pai. Glória a Né? Deus. Então, fazendo tudo pelo nome do Senhor, porque o nome do Senhor é glorificado. E tudo que nós fizermos, né, a gente faz não é pelo nosso merecimento, nem porque somos bons, mas nós fazemos porque o Espírito Santo habita em nós, porque ele nos capacita. Glória a Deus. E aí tudo vai fluir de uma forma totalmente diferente, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Nós não somos nada nem ninguém, mas ele nos faz andar, caminhar em lugares altos, porque ele pode fazer. E a palavra de Deus, ela não volta vazia, ela vai fazer o que apraz. Às vezes acha assim, ninguém está ouvindo, ninguém quer ouvir, mas o nosso dever é falar. O convencimento, a Bíblia diz que quem convence o homem do pecado e do juízo é o Espírito Santo. Então, nós não verdade. temos que temer. A palavra deve ser dita e ministrada com sabedoria, como a Camille falou. Mas quem não tem sabedoria, peça a Deus, Peça que a a todos Deus. dá liberalmente. É A palavra verdade. nos garante isso Revista também. disso. Eu não sei fazer, Glória mas a o Deus. Senhor te capacita, não é desculpa. Né? Vamos pedir ao Senhor para nos capacitar. Não podemos nos acovardar. Então, o Senhor, ele está disposto a levantar, como ele tem levantado, uma geração forte, valente. Aqui na nossa igreja, o trabalho é lindo, irmãos. Para quem não conhece, né, os jovens aqui, eles vão para a praia, eles evangelizam, eles vão para a pracinha, destemidamente, não tem vergonha. Mas isso é um trabalho, um processo que tem sido feito ao longo do tempo.
Então, a gente tem que incentivar para que seja feito. Os meus filhos são adolescentes, ele foi na praia, no último, ele falou, mãe, ficou encantado. Eu não sabia que era assim, porque ele foi lá e falou do amor de Deus, e ele não teve vergonha. E como eu fiquei orgulhosa e feliz. Porque é assim que começa, né? Ele vai falando isso um pouquinho hoje, ou vai só testemunhar, só não, porque é muito, né? Da gente já ir e cantar no coletivo, de estar ali, disposto a fazer esse trabalho, o Senhor nos honra e não tem como ser diferente. Vai brotar frutos desse trabalho. E nós colheremos, porque o convencimento é do Espírito Santo, o agir é dele, tudo é para ele. Não tem como ser diferente, Ju. Vai florescer. Né? Que o Senhor abençoe e que muitos jovens também se levantem, ergam-se, porque o Senhor ele tem chamado e ele precisa de soldados valentes que estejam à frente da batalha para levantar a bandeira do Evangelho e anunciar que Jesus vai voltar. Aleluia. E esse Glória tempo já está muito próximo. Glória E a a gente Deus, precisa aleluia. correr, né? Porque o mundo jaz no maligno. A brevidade do tempo a gente vê, já estamos aí terminando, já estamos no final aí, já em abril, né? Já passamos o primeiro trimestre do ano, olha como nós estamos. Então, nós temos que correr contra o tempo, porque as pessoas têm sede de Deus, precisam ouvir que Jesus Cristo é a solução dos seus problemas, que Jesus Cristo salva, que Jesus Cristo muda as situações e Ele voltará. Né? Esse é o papel, nosso papel, o papel da igreja, anunciar que Jesus Cristo está voltando e o tempo é hoje para o arrependimento, para a salvação. Né? Ele está às portas e nós precisamos encorajar aqueles que estão indo e os que não puderem permanecer em oração, para que o Senhor levante pessoas, né? E faça a obra dele. E como algo pessoal, assim, como foi lindo esse trabalho na praia, né? Nossa, lindo. Foi muito bom. Tipo, eu lembro que eu tava com o João, aí fui pegando a água ali, eu tava procurando, cara, tem que me encaixar em algum grupo. Eu separei todos os grupos aí, agora eu vou ter que ir atrás de algum. Eu vi o João assim, dando mole, eu, mano, vambora, vamos logo. Aí chegou eu e ele com as garrafinhas e, tipo, teve uma hora que eu parei, assim, lá no calçadão, olhei, assim, pelo horizonte da praia, só o pessoalzinho de amarelo, correndo pra cima e pra baixo. Demais. Então, tipo, foi incrível, tanto aquele que a gente fez, como a gente fez aqui também na esquina da nossa igreja, que foi uma bênção. E como o Betinho falou no primeiro no primeiro Gen TV, e que também tem até o corte no Instagram do Gen, que plante uma semente. Semente sempre vai ser plantada. Talvez aquele fruto não venha a dar na hora que você falar de Jesus para aquela pessoa. Mas a partir do momento que você falou a primeira parte ali, que você só soltou a semente, agora ora, só ora. Faz aquela parte de oração, ora para aquela vida, porque dali para frente... É só Deus mesmo, o Espírito Santo vai convencer. Amém. E com certeza Glória a o Deus. seu trabalho foi feito, né? O seu trabalho foi de apenas jogar aquela semente naquela terra fértil. E com certeza, às vezes o trabalho vai germinar com outras pessoas vão se levantando na vida daquela pessoa. Mas você teve a sua participação e isso é festa no céu, né? E a satisfação que a gente sente Nossa, de dever maravilhoso. cumprido É é verdade, tão é gratificante, verdade. né? Quando a gente vai e fala assim, Senhor, que maravilha, que oportunidade de eu estar aqui, de poder testemunhar, é muito gostoso. Então, se você ainda não participou de alguma evangelização, de algum movimento, né, de evangelismo, participe, você vai ver como que você é o primeiro a ser edificado. E aí, quando a gente é cheio, a gente transborda, né? Aquela alegria. É maravilhoso. É isso aí que o Guilherme falou. A gente se sente... Nossa, fui demais. Mas não é nada conosco, gente. É ele uma que palavra, faz. você fala pro seu colega que tá próximo a você, né? Eu mesmo me sinto assim, meu Deus, chego em casa. Abner, consegui falar de Jesus com meu colega de trabalho. Meu Deus, é uma satisfação imensa. Porque muito bom. é o amor de Deus que vibra dentro de nós, né? É algo transbordante incrível. mesmo. E a gente tem descoberto evangelistas natos aqui. Verdade. Pessoas que a gente nem esperava, chegava na hora Coisa e falava de linda. Jesus, É e verdade. vibrava, e corria as crianças correndo e juntando em grupos, e falando com idosos, qualquer pessoa. E a ousadia que me chamou a atenção, Isso. a falta de vergonha, não tenho vergonha de falar desse Cristo maravilhoso. Eu vou lá falar, às vezes é um Jesus te ama só, e a pessoa se impacta com aquela pessoa, com um jovem falando, com uma criança falando. Eu me encantei com diversos jovens, então mantenha esse trabalho que você está fazendo, que eu trabalho com escolas, eu vejo a dificuldade que é no ensino médio, no ensino fundamental. Quando chega no ensino superior, às vezes já é tarde, já está se afastando. Às vezes ouvir o evangelismo na praça, para quem não participou, realmente assim é gratificante e vai enchendo o nosso coração de alegria, né? Aquela sementezinha vai enchendo o nosso coração e tem sido satisfatório ver os jovens crescendo, a nossa igreja crescendo, isso tem sido maravilhoso. Posso muito só bom. complementar com um Com certeza, versículo? por favor.
Aqui em João 14, 26, fala assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. E eu quis falar sobre isso porque muitas vezes a gente fica com medo, né, de falar assim, o que eu vou falar? O pastor deu aqui, né, várias terças-feiras sobre evangelização, e muitas vezes ficamos acanhados, né, ou nos sentimos tão pequenos, assim, a gente acha que a gente não sabe falar nada, né. Uma coisa que meu pai sempre falou, quando fala assim, quando a gente tem a oportunidade para poder pregar, para poder dar uma palavra, não fica preocupado, sabe por quê? Você fala do que você precisa falar de Jesus, é o Deus que você serve. E aí, quando alguém falava assim, irmã, Camille, quem não sabe, irmãos, eu canto também no grupo de louvor, né? Então, meu negócio é cantar ali. Agora, alguém chegava assim, Camille, vamos ter a oportunidade para dar uma palavra, dar uma pregação. Eu falava, meu Deus, o que eu vou falar? Aí, meu pai ia lá e falava, olha, você vai falar de Jesus. A mensagem central da Bíblia é Jesus. Acabou, é isso. E é muito fácil quando a gente fala sobre o que nós vivemos, né? E é por isso que fala aqui, ó, o Espírito Santo vos fará lembrar de todas as coisas, mas a gente tem que ter algum conhecimento ali, tem que ter uma busca, uma vida com Deus para que o Espírito Santo nos lembre. Como é que eu vou falar? O Espírito Santo vai me lembrar de algo que eu nunca li, de algo que eu nunca vivi, de algo que não faz parte do meu cotidiano, né? Então é importante a gente ter essa busca e esse estudo bíblico também. Não falo de virarmos teólogos aqui da palavra, né? Mas de nós buscarmos o Senhor no dia a dia mesmo, no nosso devocional diário, na sua humildade, na sua simplicidade. Não precisa ser algo magnífico, se for, melhor ainda. Mas é de pouco a pouco que o Espírito Santo vai nos capacitando para a gente poder conseguir anunciar esse evangelho para outras pessoas da nossa melhor forma, né? Como a gente vai falar sobre as estratégias aí mais à frente. Nossa, e para mim, sinceramente, é a parte mais bonita, assim, da questão do evangelismo. Foi mal, gente, é porque o PR... Não, agora você vai vir aqui, pode vir aqui, agora você vai vir, quero nem saber não. O PR chegou aqui e me tirou a concentração aqui, ó. Dá um alô lá, ó, na geral ali, ó. O chefe. Como é que você tá? Demais? Pai do Senhor. Pai do Senhor, povo de Deus. Eita glória! Esse povo não fala no microfone, rapaz. Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Amém. Pastor pentecostal. Eita! É isso aí que tá botando a gente pra trabalhar esse ano evangelista. Meu Deus do céu. É trabalho com força. É minha, assim. Mas como eu tava falando, para mim a parte mais linda, que a gente vai entrar agora um pouco também nessa questão do evangelismo, que é a questão da estratégia, né? Tanto na estratégia você com o seu pessoal, de você ler a Bíblia, de você buscar o Senhor cada vez mais, como a Camille falou, a gente precisa desse conhecimento, porque senão a gente não vai ter nada para passar para aquele irmão que está, para aquela pessoa, para aquela alma que está precisando na nossa frente. A gente não vai estar preparado, a gente não vai estar sensível ao falar do Senhor, o nosso coração não vai estar coração aberto para falar com aquela pessoa. E a parte da estratégia também, quando a gente vai entregar essa palavra. Como que a gente vai chegar até aquele certo ponto que agora eu posso realmente falar da palavra, citar um versículo, talvez recomendar algum louvor para aquela pessoa, talvez pedir para orar pela vida dela. Então, acho que o evangelismo na praia foi um grande momento que a juventude teve com essa questão da estratégia também. Que o pastor chamou no meio da EBD, o pastor chega para mim, Almeida, chama todo mundo e se reúne na sala dos jovens. Aí eu falo, todo mundo? Todo mundo. Eu, beleza. Saí de sala em sala, correndo na igreja aí, todo mundo na sala dos jovens. E ali a gente teve uma pequena estratégia, né? Que a gente tinha o cartãozinho, a garrafinha d'água já com o rótulo de Jesus é a água da vida e tudo. E também tinha o cartãozinho que também atrás tinha a mesma mensagem pregada. E o pastor falou um pouco sobre essa mensagem, explicou um pouco como estratégia e depois, se a pessoa permitisse, no final a gente orava por ela. E graças a Deus, todos os jovens que a gente via pela praia, né? A gente via eles orando, tendo aquele minutinho, coisa de menos de 5 minutos, mas uma estratégia tão boa e tão bem feita que com certeza no futuro, ou se não, já gerou resultados, entendeu? Então essa é a parte que pra mim, que quando a gente fala do ID, quando a gente fala de evangelização, é a parte que eu acho mais linda, né? Que é você ter pequenas estratégias, tipo, é montar seu técnico do futebol ali agora. Você montar ali, ó, vamos fazer assim e tal, pra chegar naquele lugar ali e conseguir falar com aquela pessoa da maneira certa, conseguir tocar no coração daquela pessoa. Teve pessoas lá na praia que, graças a Deus, né, pela palavra do Senhor que a gente estava pregando, que na hora ali a gente sentia que estava em um momento diferente, que precisava, estava necessitado daquela palavra. E na hora da oração, aquela pessoa, tipo, às vezes não conseguia nem agradecer, porque estava segurando tanto pelo fato de estar na praia, né, num momento assim descontraído, num momento de lazer.
mas segurando assim tanto porque precisava daquela palavra. Então, acho que é a parte mais linda que eu quero que vocês falem comigo aqui, a parte da estratégia, né? Que é como a gente pode chegar, a estratégia também dentro das nossas casas, com nossa leitura diária também. Por favor. Tenho certeza, né? Primeiro que para a gente falar, a gente tem que estar cheio. Antes de você saber como vai ser sua estratégia, nós precisamos estar preparados. Porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue, mas contra potestades, principados. Então, quando nós nos dispomos a fazer o ID, a falarmos do Senhor, a gente já tem que ter consciente de que nós estaremos em batalha espiritual. É verdade. Então, primeiro nós precisamos estar cheios do Espírito Santo, nos revestirmos e, como o Almeida falou, a gente precisa meditar na palavra. Não adianta eu querer ir fazer, vou lá evangelizar. Não, a gente precisa se preparar. A gente precisa ter um momento com Deus de oração, de leitura da palavra, de jejum, né? Essa palavra, ela tem que estar transbordante no nosso coração. Camila já até falou aqui hoje, a boca fala que o coração está cheio. Então, para nós transbordarmos isso, primeiro eu tenho que ter para mim, né? Então, antes de traçarmos a estratégia, a parte da estratégia primeiro, o planejamento faça o seu devocional, vamos orar, vamos meditar na palavra, vamos nos encher de Cristo, do Evangelho, do Espírito Santo de Deus. E aí a gente vai estar cheio que não tem como você falar outra coisa. Você vai respirar Jesus, você vai falar de Jesus, você não tem outro conselho que não seja um versículo da palavra. E aí as estratégias são múltiplas, né? A gente falou aqui do coletivo, que é o evangelismo que a igreja sai à rua, e às vezes até mais fácil para os tímidos, né? Que está fazendo parte ali do grupo todo. Isso. A gente às vezes não tem uma eloquência em falar, mas você consegue distribuir uma água, um panfleto, vai ficar ali orando, vai estar junto com todo mundo, clamando ali, para que o Senhor dissipe as trevas, está no clamor. Então, essa parte eu acho que é bacana até para aqueles mais tímidos. Sim. Mas a gente sabe que a gente precisa ter outras estratégias no evangelismo pessoal, que aí já entra nesse tema que nós estamos falando aqui, seja na faculdade, seja no nosso trabalho, e a gente sabe que nós estamos num campo minado, né? Então, assim, no trabalho, a gente precisa buscar da parte do Senhor sabedoria para a gente saber o momento oportuno de falarmos, a forma com que nós vamos falar. A Bíblia fala até em um texto lá de não jogarmos pérolas aos porcos. Não tem esse texto? Verdade. Porque às vezes a gente está jogando a esmo ali a palavra do Senhor e ela é preciosa, porque a gente está sem direção do Senhor. Então, vamos orar e pedir para que o Senhor nos oportunize, e Ele vai nos oportunizar. Porque em algum momento vai chegar até nós. Gente, não tem como ser diferente, porque nós somos luz, somos sal, e a gente se destaca porque nós transmitimos a paz. A gente tem algo diferente, a gente oferta isso. Quando a gente está num ambiente de trabalho, né, eu vivencio muito isso, né? Igual a Camille falou de orar quando chega, eu faço isso todo dia quando eu chego. Eu oro pelas pessoas que estão ali, porque a gente nem sabe com o que a gente está lidando. Exatamente. Tem pessoas de diversas religiões ali. A gente não sabe qual é a batalha, mas todo dia é uma batalha. E os anjos do Senhor estão ao nosso redor se acampando ali, como os Salmos fala lá. Os anjos do Senhor acampam ao seu redor. E eles estão ao nosso redor. Né? Então, a gente está ali sempre ligados no Senhor. E em algum momento vai chegar até nós e a gente não pode perder a oportunidade, né? A oportunidade, ela vem e a gente tem que estar cheio. Então, em um momento que a gente vai estar lá e vai ter oportunidade de falar do amor de Deus, da palavra do Senhor, de acalentar um coração ferido. Quantas pessoas sofrendo ansiedade, depressão, vão trabalhar triste, sai chorando muitas vezes. Às vezes, a gente está em alguns ambientes que a gente sente aquele ambiente pesado. A gente sente o peso da opressão naquele lugar, mas quem somos nós? Nós não somos ninguém, mas nós estamos ali acompanhados do Espírito Santo, que a gente pode, mesmo sem expressar em palavras, de que a vontade, às vezes, é levantar a mão para o céu e expulsar os bichos tudo, né? Mas o nosso Deus, ele é onipresente, onipotente, onisciente, ele entende. Então, você pode fazer o seu clamor do seu lugar e você pode ter certeza que o seu ambiente vai estar diferenciado depois daquela oração. Eu já vivi muito isso no meu serviço em várias ocasiões, que eu tinha que, para conseguir trabalhar aquele dia, fazer um clamor, só eu e Deus. No cantinho do armário, eu falava, Senhor, tem misericórdia, há poder no sangue de Jesus, eu preciso trabalhar com tranquilidade hoje,
né? Dissipa essas trevas, e eu conseguia trabalhar depois dessa oração. Então, assim, essas oportunidades, elas vêm até nós. Só que a gente precisa ter esses olhos espirituais abertos, ouvidos atentos, porque o Senhor fala conosco a todo instante. É verdade. Ele fala conosco, e no momento certo a gente vai saber, esse é o momento. E aí você fala da palavra do Senhor, e essa palavra, ela vai frutificar, ela vai florescer. Naturalmente, Então, né? naturalmente. Então, as estratégias, né? A gente precisa ter as estratégias. Mas, no primeiro lugar, a gente tem que estar preparado, estar cheio. No segundo momento, apresentar todas as nossas coisas ao Senhor e pedir ao Senhor, nos dê oportunidade. E o Senhor vai oportunizar. E pedir ao Senhor, quebranta, Senhor, os corações, porque a obra é dele, quem faz o agir é dele. A pessoa precisa querer abrir? Precisa. Mas para ela abrir, ela não tem força, gente. A gente precisa orar para que o Espírito Santo também quebrante o coração, para que aquele terreno ali seja fértil e o coração seja aberto. E aí, se ele abrir o coração, já era. Vai ser conquistado pelo poder que há no nome de Jesus, né? Então, assim, as estratégias, elas são muitas. Eu oro e peço ao Senhor, né? Nas minhas estratégias, no meu serviço, eu faço isso, porque as pessoas, elas acham que elas já têm Deus. Elas falam, não preciso, eu já tenho Deus. Sim. Eu não fumo, eu não bebo, não faço nada de errado. O que você quer me falar? E não é só isso, né? O Senhor, ele tem muito mais para oferecer. Só que para o mundo, a palavra da cruz, ela é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, ela é o poder de Deus, né? E entendendo uma vez isso, a gente sabe como as pessoas, elas estão carentes e sedentas de Deus, né? Sedentas de ouvir uma palavra, um consolo, um afago. E às vezes ela pode até chegar e pedir uma oração, né? E aí a gente tem que estar preparado para também a orar naquele momento, que a gente não sabe o que vai enfrentar naquela oração ali, né? De clamar, de expulsar o que tiver que expulsar, porque nós somos revestidos do poder, não vamos temer, né? Nós somos fortes e corajosos, porque é o Senhor que nos capacita, não de nós. Quem somos nós, Maria, né? você tá falando, minha mente está borbulhando aqui com várias ideias. Vai falando. Concordo assim embaixo com tudo que a Marisa falou, mas alguns pontos aqui que eu queria trazer. Um é o que a Juliane falou sobre a forma de falar, né? De chegar e já querer falar de forma mais formal, às vezes, mais dura. Você vai pro inferno. Não, calma aí. Nem com força e violência. Exatamente. Uma das coisas assim, que a gente ouve falar, a gente ouve muito, eu pelo menos ouvi muito esse termo de crente chato. E aí tem gente que fala, nossa, você não é aquela crente chata. Invasivo. E eu falo assim, mas eu pensei, o que é o crente chato? Mas o crente chato é aquele crente que às vezes é invasivo e tá tão, assim, tão cheio, né? E quer tanto pros outros também, aquela salvação, que ele vai mesmo, é natural isso, porque a gente tá cheio daquilo. Só que realmente a gente tem que usar essas estratégias. Algumas coisas que eu queria trazer exemplo. Eu vejo a salvação, como ela é individual, a Bíblia fala, né? Como se fosse aquelas instruções de comissário de bordo. A gente está no avião e aí, de repente, fala, olha, se acontecer um acidente, você coloca primeiro a sua máscara para você poder estar vivo, né? Para eu conseguir ajudar o outro. E é exatamente isso. Se eu não cuido primeiro da minha vida espiritual, como é que eu vou conseguir cuidar do outro, né? Tentar levar o outro ali pelo caminho da verdade. Eu tenho que direcionar o outro. Senão, às vezes a gente se preocupa tanto com o outro também, né? Que a gente esquece de nós mesmos, de buscar mais por nós. Porque também a Bíblia fala, quem está de pé, aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Às vezes a gente também, é um perigo que eu trago aqui, né? A gente olha muito para as pessoas ao nosso redor, como elas estão realmente sedentas ou estão se afundando cada vez mais, e a gente pode acabar esquecendo de vigiar, de lembrar de tudo aquilo que a gente tem que viver também, e não apenas querer só passar, né? A gente tem que se encher para depois transbordar. Um outro ponto sobre estratégias, eu comentei sobre os versículos, né, no dia a dia, no lugar dos ditados populares, digamos assim, e eu lembrei de uma situação. A minha antiga estagiária, ela não era cristã, ela tinha uma outra religião completamente diferente da nossa, e ela era muito brava, ela era muito estourada, mas isso era muito engraçado, inclusive, ali pra gente, né? E aí, tinha umas pessoas ali que ela ficava muito brava com algumas situações que aconteciam e tal, e eu sempre falava, Larissa, fica tranquila, pode falar o nome dela aqui. Larissa, fica tranquila. Eu falei assim, Larissa, fica tranquila. Sabe, tem um versículo que fala, olha só que coisa interessante, falava assim com ela, ó, coisa interessante. Tem um versículo que passou falando lá na igreja esses dias, que é assim, se o seu inimigo tiver fome, dê de comer. Se tiver sede, dê de beber. Porque fazendo isso, você vai estar amontoando brasa sobre a cabeça dele. Então, imagina, se você tratar a pessoa bem, a pessoa não vai entender nada, ela vai ficar louca. Assim, o que está acontecendo? Aí ela, é verdade, né? Então, eu vou lá fazer. Aí ela ia lá, tentava tratar a pessoa bem. Então, assim, são ensinamentos bíblicos que a gente pode estar colocando para as outras pessoas e na nossa vida também de forma prática, né? Ela ia lá e falava assim, ai, dava uma raiva, mas eu fui lá e tratei bem.
Eu mesmo já passei por isso, né? De perseguição. Quem nunca passou uma perseguição no trabalho, né? Principalmente por ser cristão. E aí, eu fazia exatamente o que esse versículo falava. Ao invés de chegar e julgar, eu chegava e tratava bem, tratava com amor, pagava o mal com o bem. E aí, de repente, você via a pessoa desabafando com você e falava assim, não sei nem por que eu estou falando isso com você. Aí eu pensando, o Espírito Santo está te fazendo falar isso comigo para eu ter a oportunidade de te evangelizar aqui, né? Mal sabe ela que já está aqui, já Exatamente. Pode continuar. Então, são alguns pontos aí que eu queria trazer só para a gente poder refletir um pouquinho sobre isso. Tem um aspecto que eu acho muito interessante, aliado a tudo isso que vocês estão falando, de como nós temos nos apresentado nesses lugares. Né? O que a gente está mostrando para as pessoas? O que as pessoas estão vendo em nós? Será que a gente está refletindo Cristo mesmo? Será que no momento de dificuldade, como a irmã Marise falou muito bem, será que quando alguém estiver precisando, seremos nós que seremos procurados? E esse é o ponto. Né? A gente tem, da mesma maneira que a gente traz pessoas para Cristo, a gente tem uma série de pessoas querendo levar pessoas para outros lugares. E o que a gente está mostrando para elas? Né? Será que o nosso colega de trabalho, a gente se preocupa com o que ele apresenta no dia a dia? Com aquela tristeza que ele está apresentando? Será que o nosso chefe, num dia que ele precisa, a gente conversa com essas pessoas? Né? Aqueles que nos acompanham, meu amigo de turma, que um dia está triste, será que eu me preocupo com ele? Será que eu vou lá e dou uma boa tarde, pergunto se ele está bem? Será que eu sei que a família, que tem algum familiar eventualmente que está passando mal, que teve um filho que está doente? Será que a gente se preocupa com esses aspectos para ser essa pessoa que vai criar uma oportunidade de falar de Cristo? Porque às vezes vai estar fechado isso sempre. A gente vai ter que criar situações e essas pessoas vão ter que ver na gente a possibilidade de buscar uma palavra. Paulo 16, meus imitadores, como eu sou de Cristo. A gente está imitando Cristo. Será que quando vem uma tribulação, uma coisa difícil no nosso dia a dia, a gente pergunta o que Jesus faria? Eu tento sempre me perguntar numa dificuldade. Na hora que eu estou ali para tomar uma decisão, o que Jesus faria nesse momento? O meu trabalho ele tem algumas dificuldades. Né? Eu lido muito com pessoas, né? E eu tenho uma posição de chefia, de liderança. Né? Então, eu tento a todo momento não impor a minha vontade, não impor, mas ser aquela pessoa que abre as portas para ser ouvido, porque quando eu não imponho, quando as coisas acontecem naturalmente pelo exemplo, eu acho que para ouvir é mais fácil. Então a gente está sendo esse exemplo, essa questão do convencimento, ou a gente está sendo o crente só de 17h45 a 8h30. Chega na segunda-feira a gente já não é mais. Né? A gente não está demonstrando isso, a gente não consegue transbordar. Então, eu acho que esse é um aspecto muito interessante para a gente se entender, né? De dar esse exemplo, de fazer as pessoas enxergarem na gente o reflexo de Jesus. E isso vai no nosso comportamento diário. Vai chegar no horário, nossa, mas ele é cristão, ele ora, e chega no horário, porque a gente é julgado. Sim, o tempo todo. Em uma palavra maldita, né, colocada no momento inapropriado, a gente é julgado. Uai, mas é o crente que está falando assim? É o crente que está fazendo isso? Aí já vem a cobrança, né? Direto, mas não é ele que é o arauto da moralidade aqui? Então, isso pra gente é um peso, mas a gente tem que entender que é a nossa responsabilidade. Porque é assim que Deus quer que a gente seja, que Jesus impõe que a gente seja. Para que quando houver uma possibilidade, como aconteceu com aquela escrava israelita lá, que foi capturada e foi para Naamã, para o general Naamã, general sírio, na primeira chance que ela teve uma escrava, falou, olha, conheço um profeta lá em Israel que pode te ajudar, hein? Era uma chance que ela tinha. O pessoal desconfiou, mas foi. E chegou lá, Naamã foi curado da lepra, em uma pequena chance que ela teve. Então vai ser, às vezes, uma chance, mas as pessoas precisam olhar para a gente e enxergar isso. Não adianta eu postar o meu versículo bíblico e aquilo que eu mostro no dia a dia não é isso. Isso é verdade. Não adianta. Então eu preciso carregar isso durante a semana. Sim. E aí vai o revestimento da oração. Aí vai buscar o Espírito Santo para ajudar. Chegar no local de trabalho, ora, consagra, peça ajuda para aquelas pessoas. Você vai passar por dificuldade, todos nós passamos. Mas acho que é o momento que o local que você está é o local que Deus quer que você esteja. Para que você faça a obra dele. Aproveite a oportunidade, mas seja exemplo. Que as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Eu acho que isso é o mais interessante. Esses aspectos a gente não pode esquecer. Puxando um pouquinho do que você falou, Jesus ele diz, né? Amai ao Senhor sobre todas as coisas e amai o seu próximo como a ti mesmo. Ele resume os 10 mandamentos em 2. E eu fico pensando muito nisso, porque será que nós conseguimos, com as nossas atitudes, demonstrar o amor de Deus para as pessoas? Será que a gente
sabe, consegue amar de verdade. Eu falo por mim mesma, às vezes eu olho para as pessoas, eu falo, Senhor, me ajude a amar essa pessoa, sabe? Essa pessoa está no pecado, ela está no caminho da desobediência, mas quem sou eu para julgar ela? Me ajude a demonstrar o amor que o Senhor teria, o abraço, um conselho, né? Então, eu venho pedindo isso ao Senhor, me dê sabedoria, a hora certa de falar, como eu devo falar, como eu devo agir. E depois, né, que Deus foi ministrando ao meu coração, Deus foi me dando essa sensibilidade de saber a hora certa de falar. Porque não é a gente que tem que querer convencer, porque é o Espírito Santo que vai convencer. E ele vai te dar a palavra certa, na hora certa, do jeito certo. Né? Então, o Senhor, ele tem ministrado isso ao meu coração. E eu tenho uma outra experiência para comentar que se passa na escola. E logo quando eu entrei, eu fiquei muito assustada com a escola. Tipo, muita coisa errada mesmo, que eu não tinha contato. E tudo mais. Choque. Choque de realidade. Sim, choque de realidade. Exatamente. E então, eu era muito nova. Tipo, eu era adiantada na escola. Então, tipo assim, eu tinha 15 anos, eu entrei no ensino médio 15 anos. Acho que 15 anos, isso. E eu comecei a pedir a Deus uma estratégia para falar de Jesus lá, porque eu julgo foi mais difícil para mim lá na escola do que na faculdade, o ambiente lá era mais pesado. E aí Deus foi ministrando no meu coração e tal, e lá tem uma coisa que é quinta cultural, que é tipo assim, toda quinta-feira alguém vai demonstrar alguma coisa, alguma arte, uma música, uma dança, um rap, e eu pensei, por que eu não peço para cantar uns louvores. Excelente. Lá, todo então, mundo pode. eu também posso. Aí eu fui orando, Deus, pedindo estratégia, Senhor, fui fazer jejum. Deus, não deixe essa mulher me barrar, não, por favor, que eu fui pedir a coordenadora. Juntei uns amigos crentes de outras turmas. Fui lá e falei assim, olha, nossa proposta é fazer uma coisa rápida, uns louvores, uma palavra, será que a gente poderia fazer e tal? E minha intenção, na verdade, nem era assim, aquela visibilidade de microfone e tal. Eu falei, a gente pode fazer isso em algum momento e tal, você é permitida? Ela, vocês podem fazer, vocês podem, tem microfone, tem violão, não sei o quê. E pronto. E aí ela deu toda a liberdade pra gente fazer. E juntamos, né, vamos começar a fazer e tal. E eu dava a palavra, isso na hora do almoço, era muito engraçado, porque eu era liberada antes da aula e eu, gente, bora, vamos almoçar, porque lá era o dia inteiro. Então, eu almoçava um pouquinho antes, a gente se reunia ali onde fica a fila, então, eu tava cantando, pregando, o pessoal tava ouvindo, mas pensa, assim, parecia que ninguém tava ouvindo, todo mundo passando, conversando, e um olhando pro lado, não sei o que, fingindo que nem tava ali. E poucos, assim, olhava, parava, escutava. E uma coisa me impactou muito, porque um dia a gente estava lá falando da palavra do Senhor e um rapaz começou a chorar, assim. Eu vi de longe, ele estava quietinho, assim, começou a chorar sobre o filho pródigo. E eu falei, nossa, uma alma ali se quebrantou. Então não é por mim. Eu achava que, eu quero fazer, eu quero ver aquele mover, mas não é assim. E eu fui entendendo que Deus, ele tem o seu trabalhar. E eu tinha uma colega lá que estava afastada dos caminhos do Senhor. E um tempo atrás, ela conversou comigo e falou, olha, Juliane, eu voltei para Jesus. Glória a Deus. Aquelas palavras, o seu testemunho lá na escola me impactou. Ela falou que teve um dia que a minha sala estava uma bagunça e eu comecei a ler a Bíblia, assim, do nada peguei a Bíblia para ler. E ela ficou, assim, assustada com uma menina. Uma Bíblia? Uma Bíblia numa escola, o que é isso? E aí ela falou que a minha vida impactou ela e hoje ela tá firme com Jesus, casou com o homem de Deus, tá firme na igreja. E eu fico assim, gente, não é por uma sementinha, um grão de mostarda cresceu, né? Se você tiver fé, Jesus disse, né, que um grão de mostarda, se você tiver fé, vai crescer e se tornar uma grande árvore. E eu louvo a Deus, porque ao longo da minha vida, Deus tem me ajudado a entender o que Ele quer, né? Porque a cada lugar onde a gente está, a gente tem que ter uma estratégia diferente e Deus, Ele vai nos ajudando nesse nosso caminhar das nossas vidas, né? É interessante que esses lugares para onde a gente passa, geralmente você fica mais tempo lá dentro do que dentro da sua própria casa com sua família. Então, tipo, são tantas horas, tantas oportunidades que às vezes você deixou passar de falar para o Senhor, mas sempre, como a Juliane falou, começou, pediu, sabe, não queria nem microfone nem nada, queria algo simples, mas Deus já foi fazendo tudo certinho. Então, você vê que aquele momento ali é para agora que você tem que santificar mais, mudar primeiro você, olhar para a sua vida, ver o que está faltando para você ter mais sensibilidade, ter mais autoridade na palavra do Senhor.
dali para frente, para hoje, para ontem, para amanhã mesmo, você já está pregando a palavra do Senhor no momento certo, na estratégia certa. Eu vejo que hoje lá no trabalho, nesse último mês, assim, eu vi que acabou que o meu Instagram ali começou a passar no celular de todo mundo. Aí o pessoal viu eu cantando esses negócios de visitante, por aí. Do nada, começaram a falar assim da igreja. Mas já vocês viram isso? Não, isso é Instagram, a gente achou. Meu Deus. Aí eu olhei assim, do nada. Viralizou no serviço. Acabou, agora já é. Aí na hora assim, quando eu tava no momento, teve uma hora que a gente já tava numa rodinha falando sobre questão de igreja, falando sobre questão de como funciona essa igreja, como que é. Então você vê assim que algo tão simples que você até mesmo não espera, mas Deus coloca assim na sua frente para você, agora você fala um pouquinho de mim. Você viu o que aconteceu? Viu como eles acharam a palavra do Senhor? Viu que eles acharam que você é crente agora? Viram que acharam a sua religião? Aproveita esse momento, fala um pouquinho da palavra do Senhor. Aquele momento ali, quando você for fazer uma postagem, agora eles vão ver. Então, você entende, tipo, quão sutil é e, ao mesmo tempo, é tão maravilhoso você ver o agir de Deus na sua vida. Uma coisa pequena, mas, ao mesmo tempo, já foi ali, um ver, outro ver. Quando eu vi um repostou, eu nem sabia. Eu, opa, tem mais gente vendo. Aí, a palavra do Senhor está sendo pregada a todo momento. Às vezes até a gente acha que ninguém está vendo nada e ela está sendo pregada a todo momento. Então, acho que esse é o mais lindo assim também que a gente consegue ver. A palavra do Senhor é pregada toda hora, seja com você, seja com outra pessoa, mas, acima de tudo, seja exemplo. Como o Peter falou, quando você é reconhecido como um exemplo do Senhor, acabou, dali é perfeito, é a coisa mais linda que tem, porque você realmente está sendo luz, você realmente está sendo igreja fora da igreja, você está sendo o exemplo da casa do Senhor, porque ser aqui dentro, quando o culto começa, de 5h45 até 8 horas, 8h30, é muito tranquilo, é muito fácil você levantar a mão no meio onde todo mundo está levantando a mão, fechar o olho, falar com o Senhor onde todo mundo está fazendo a mesma coisa, mas a partir do momento que o pastor falou amém, pode ir para casa, ali já é outra história. Então, tem que ser totalmente diferente. O mundo que você apresenta aqui dentro, como um cristão, tem que ser melhor ainda fora daqui. Porque é o seu testemunho, né? É aquilo que você vive. Eu até separei aqui. Opa, eu perdi ou não perdi? Poxa vida. Tá. Tiago 1:22, que é a primeira parte, né? Que fala a parte A. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, né? Então, a gente está aqui, o pastor está pregando, a orquestra está tocando, aquilo está lindo, você está vendo mover tudo. Às vezes você até pelo sentimento que o lugar tá, você participa também. Mas acabou o culto, você não sente mais aquilo, você não é já a mesma pessoa que estava dentro do culto, os assuntos são outros fora da igreja, Exato. Os amigos são outros, as brincadeiras e tudo, e aquilo tudo não bate com aquilo que você vive quando você está aqui no domingo à noite, entende? Então vem a parte do testemunho que é tão importante, você mudar o interior e lá fora você permanecer com aquele mesmo interior que você aprende da palavra de Deus aqui dentro. Ô, Guilherme, e as redes sociais, elas têm esse poder, né, de levar realmente, de atrair as pessoas. Eu tinha no meu Instagram, acabei tirando tudo, mas vou colocar de novo. Eu tinha no meu Instagram eu cantando um louvor, tocando, que falava: minha razão de viver é conhecer a Cristo. Vivo para engrandecer o seu santo nome, né? E eu achava assim, a pessoa curtiu, porque achou bonito cantando, tocando, ficou legal ali e tal, o acorde, ficou afinado, tá ótimo. Mas aí até que um dia uma colega virou para mim e falou assim: nossa, eu amo ouvir você cantando e tal, não sei o quê. É uma estratégia, né? Falou assim: nossa, eu sempre volto nessa música direto, toda semana praticamente eu ouço essa música várias vezes. Eu falei assim: ué, essa música assim do meu vídeo, não né, a música do Spotify, enfim. E eu falei assim: caramba, parece uma coisa boba, né? E tem gente que até acha, quer se aparecer, botou ali cantando para mostrar que sabe cantar. Mas não é, o evangelho está sendo anunciado através do louvor. Eu penso hoje que as pessoas, principalmente em relação à Assembleia de Deus, elas têm uma visão muito estereotipada, assim, né? Um pouco preconceituosa até, por conta de tudo o que já se passou, né? Mais 100 anos de Assembleia de Deus. E o que eu gosto sempre de mostrar para as pessoas, até usar como estratégia, né? Fala: nossa, olha só como é que é minha igreja. Eu mostro assim no YouTube. Ah, não, mas minha igreja ela tem louvor, ela tem orquestra, tem coral. Eu começo a mostrar: olha, tem cantata de Natal. Uma estratégia que eu usava, assim, que eu usei algumas vezes, foi chegar para uma amiga e falar: amiga, eu vou só lá, eu vou cantar domingo, você quer ir lá para poder ver? Tipo assim, parece que é por mim, mas não é por mim. A pessoa às vezes vai pelo seu carinho, pelo carinho que tem por você, mas na verdade ela vai chegar ali e vai receber a palavra do Senhor, né? Vai ouvir ali, através do ouvir que nós conhecemos a Cristo. Então, assim, são coisas que a gente pode usar para poder atrair as outras pessoas para o Evangelho. Não atrair de forma enganosa, mas, como você falou, de forma estratégica,
para que realmente o Espírito Santo possa ter uma oportunidade ali de trabalhar na vida delas, se elas quiserem se colocar ali, né? Eu queria deixar eu estava lendo, né, sobre, lá em João 13:35, né, quando fala que nós somos, nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes, né, uns aos outros, amar o próximo. Então, quando a gente demonstra a demonstração de amor, né, esse amor pelas almas, quando a gente demonstra esse amor, é aí que nós provamos que nós somos realmente discípulos de Cristo, porque Ele quer que todos se salvem e alcancem a plena salvação, né, que foi para isso que Ele veio. E nós, enquanto essas testemunhas, enquanto esses discípulos, nós precisamos amar essas almas. E aí, estudando esse texto, eu vi que tinha o nosso grande evangelista, Billy Graham, até anotei aqui, ele falou que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção. Ou seja, o mundo, ele olha para nós e ele quer ver em nós algo diferente. Ele espera algo diferente de nós. Então, aquele papinho lá de que ninguém tem nada a ver com a minha vida, para nós não vale. Paulo falou, né? Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Exatamente. Olha o tamanho da nossa responsabilidade, né? Como o Billy Graham falou, que nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. Verdade. Ou seja, ele está olhando para mim, está olhando para você, enquanto servos do Senhor, ele espera atitudes diferentes. Ele espera que você se comporte diferente. Ele espera que nós andemos diferente, né? E aí a palavra fala que, né, nós andamos realmente na contramão do mundo, nós realmente aborrecemos o mundo, porque a nossa conduta, não é porque nós somos melhores do que ninguém, mas é porque nós temos a responsabilidade de falar de Jesus, de transparecer e viver o que Jesus é, o que Jesus fez por nós, assim como o Peter falou. Será que as nossas atitudes, o que nós estamos fazendo, realmente está trazendo à luz o nome de Jesus? Né? Nós estamos realmente exaltando o nome do Senhor, nós estamos envergonhando o nome de Jesus em algumas atitudes que nós temos tomado, né? Então, eu achei muito forte quando ele fala isso, né? Que nós somos os sermões que o mundo está prestando atenção, né? Então, nós somos essa carta que o Senhor escreveu em nós, essa mensagem da cruz, para que levemos ao mundo e que o façamos conhecido por eles, é através de nós. Os anjos quiseram essa oportunidade, mas o Senhor nos outorgou enquanto homens, seres humanos que Ele formou e nos chamou para levarmos essa palavra preciosa, né, do Evangelho de Cristo. E uma coisa muito interessante que eu particularmente sempre fiz na minha atividade, era um compromisso que eu tinha com Deus, né? Era o seguinte, como eu falei, eu sou policial militar e a gente trabalha com segurança pública, e trabalhar com segurança pública não é simples. Sempre que eu fazia uma abordagem policial, todas as vezes que eu fazia, depois da abordagem, né, num ambiente já um pouco mais tranquilo, mais estabilizado, eu sempre tentava conversar com o abordado um pouco sobre quem ele era, sobre a família, e por inúmeras vezes eu tive a oportunidade de convidá-lo para ir para a igreja. Não para a minha igreja, mas de conhecer esse Cristo. E em inúmeras conversas, eles relataram que a família deles, as famílias eram da igreja, mas eles estavam afastados. Jovens, adolescentes, que estavam afastados no mundo, enquanto a mãe estava de joelhos em casa, orando pelo filho. Aleluia, Jesus. E ali eu vi uma oportunidade de falar, porque a gente percebe que estão abandonados, que estão precisando, às vezes, de alguém. E quando eu olhava um policial fardado, que tinha acabado de fazer uma abordagem policial, que tinha apontado um fuzil para ele, e percebem isso, assim, eu não esperava esse comportamento. Se isso frutificou, não sei, é só Deus que sabe. É verdade. Mas também não me importa. O que me importa é, eu fui lá, falei de Jesus. Não perdeu a e oportunidade. aí é o Espírito Santo que vai Isso. fazer o resto. Isso aí. É o Espírito Santo que vai fazer o resto. Entendeu? Então, assim, é muito difícil no trabalho falar sobre isso. Principalmente para quem é policial militar. Seja dentro, né, no ambiente militar, tratar disso naquele ambiente que é muito hostil para essas coisas. Embora esteja mudando, tá? Hoje a gente vê muitos militares que estão seguindo o caminho, de pastores que são militares, inúmeros, fantásticos, Amém, glória a Deus. muitos. Mas do outro lado tem a ponta, lidar com violência, lidar com criminalidade, lidar com o mundo espiritual, né? Certa vez a gente teve uma ocorrência que 4 homens não conseguiram segurar uma mulher, e você via que era espiritual aquilo. Sim. Você via que Guerra, era espiritual, né? essa Espiritual, guerra batalha. que o cara convivia dia após dia
e não conseguia lidar com aquilo, levava para dentro da própria casa, né? Então, é um grande desafio ser policial e ser cristão, mas levar essa palavra. Então, o meu apelo para todos aqueles, não só que são da segurança pública, mas que são discípulos, que busquem mais discípulos, né? Que deem esse exemplo, que reflitam essa imagem de Jesus. Glória a Deus. Isso é maravilhoso. Eu acho que é um propósito nosso, enquanto cristão. Amém. Caminhando, né, pro final, o Peter contou a experiência dele, como eu falei, os tópicos a gente nem passa, já vai escorrendo tudo. Quero que vocês me falem, né, as experiências de vocês e também os desafios que vocês encontraram. Peter falou sobre o desafio de ser um policial, também ao mesmo tempo conseguir pregar a palavra do Senhor naquele finalzinho, no momento mais tranquilo. E o jovem e a pessoa naquela hora não esperar. Tinha Marisa na área da saúde, na área universitária, na área do jornalismo. Se vocês puderem falar um pouquinho de uma experiência que vocês tiveram. Olha, uma experiência marcante assim que eu tenho com Deus, em relação ao trabalho especificamente, eu tô nessa empresa há 4 anos, né? E eu passei por 2 gestões ali de presidência, na diretoria. E na gestão antiga, eu tinha que tomar uma escolha, eu tinha que tomar uma decisão, né? Eu poderia optar por fazer ou não fazer, o sim ou o não. Não era, nenhuma das duas era errada ou certa, era uma decisão minha. E aí, só que lá no meu trabalho, todo mundo tinha optado por fazer. E eu queria não fazer. E aí o crente parece estar sempre na contramão, né? E aí eu fiquei assim, angustiada mesmo, orei ao Senhor. Eu lembro que eu fiquei acho que 3 dias jejuando e orando, porque era o prazo que eu tinha tido para poder prestar contas diante do meu chefe, que era o diretor. Orei ao Senhor, jejuei, e naquele momento que a gente acha que Deus não está ouvindo, porque você não sente nada, não ouve nada, pronto, tô sozinha aqui. E aí, eu lembro que nesse dia, nesse último dia de jejum, o meu chefe me mandou mensagem e tal, que tinha uma pessoa ali que, inclusive, aqui estava chorando, que o Espírito Santo estava tocando, porque me perseguia mesmo no trabalho, e falou, olha, ela optou por não. E aí ele mandou mensagem, e eu falei assim, posso ir aí esclarecer a questão? Aí falei, Senhor, me dá sabedoria, porque eu preciso, né, me posicionar aqui. Cheguei lá e falei assim, tive coragem, né, que eu acho que é isso que a gente precisa ter hoje em dia. Eu falei assim, olha, eu opto por não fazer, porque isso, porque aquilo. E aí uma coisa que me marcou foi que ele falou assim, olha, fulana, sai. E ela estava me atacando naquele momento. E ele virou e falou assim, olha, eu concordo com sua decisão, tá tudo bem. E parece que é uma coisa boba, mas era uma decisão assim, gente, que não tinha como eu não fazer. Eu tinha que fazer como todos fizeram. E aí ele veio para mim e falou o que eu não esperava, né? Eu fiquei assim, meu Deus, esse homem também me perseguia. O que está acontecendo? Que ele foi ao meu favor? Eu fiquei sem entender, tudo bem. Quando eu saí dali, eu fui para minha sala. Eu estava sozinha, não estava com nenhuma estagiária e tal. Eu comecei a sentir a presença de Deus muito forte. E aí eu comecei a ter vontade de chorar. Eu falei assim, meu Deus, se eu começar a chorar aqui, alguém vai abrir a porta, falar, eu vou estar falando em línguas, não vai dar certo no meio do trabalho. Eu falei assim, vou no banheiro, né? Vou tentar disfarçar. Fui ao banheiro, não tinha ninguém lá, graças a Deus. Comecei a chorar, comecei a falar em línguas. E aí chega a parte marcante, né? Que o Espírito Santo, ele me usou para falar comigo mesma em interpretação de línguas. E eu nunca tinha vivenciado isso na minha vida. Daquela coisa de Deus me chamar pelo nome, assim, Camille, minha filha, e começou a falar. E aí, naquele momento, Deus falou comigo que ele era quem estava abençoando a minha escolha. Eu poderia escolher sim ou não. E ele estaria abençoando a minha escolha porque ele estaria comigo. E isso me deu uma certeza tão grande, sabe, da minha decisão, que eu cheguei em casa, fiquei toda feliz, falei com os meus pais, eles também eram contra a decisão, falei assim, olha só, se Deus falou, tá falado, Deus falou que tá comigo. Então, assim, vocês podem até achar o contrário, mas resolve com Deus, que nem aquela música que fala assim, e se, como é que é, o grande? E se não concordar com o que ele faz, vai reclamar a ele. Foi bem isso. Então, assim, eu percebi como que Deus cuida de nós. E essa situação que eu passei ali, por que foi uma forma de testemunho, de evangelizar? Porque eu me mantive íntegra no que eu acreditava. E as pessoas viram. E isso não me fez tratar ninguém mal, porque as pessoas eram diferentes. Eu era tratada mal por ser diferente, mas eu tentava sempre me impor com respeito, né? Que a palavra de Deus não fala pra gente ser besta, mas fala pra gente ser firme, ser corajoso. Então, assim, quando a gente toma essas decisões, parece que é uma coisa que não tem nada a ver com evangelização. Parece que não tem nada a ver. Só que ali as pessoas estão vendo
quem que é com você? Porque para o impossível acontecer, é porque Deus foi com você. Então, assim, o que aconteceu foi o impossível. Não tinha como acontecer aquilo, à vista humana. E Deus me manteve ali no meu emprego. Graças a Deus, estou ali até hoje. As pessoas foram saindo, pessoas que até eram ruins mesmo, foram saindo. Deus foi meio que renovando ali, né? Eu estava sempre falando do trabalho, Deus foi renovando ali o ambiente, as pessoas foram mudando. E é isso, assim, Deus abençoou através disso. Eu tive certeza de que Deus realmente ele está conosco nas nossas escolhas, se as nossas escolhas estão embasadas na orientação divina. A minha experiência, assim, ao longo desse tempo todo que eu estou trabalhando, foram muito diversos, mas há um tempo eu estava pensando como que Deus faz com coisas que a gente não percebe. Nos 2 últimos lugares que eu trabalhei, eram lugares que eu cheguei num ambiente muito hostil entre os colegas de trabalho, né? Então, aquela questão ali de relacionamentos interpessoais da minha equipe, enquanto da mesma profissão que eu, não era muito bacana, né? E com o passar do tempo que eu cheguei, e a gente, não por mim, toda honra, toda glória para o Senhor. Não sou eu, tá, gente? Eu estou falando. Sim. Mas com o passar do tempo, como que eu vi o agir de Deus para apaziguar, para acalmar os ânimos e para unir a equipe. E eu não percebia isso, mas quando eu saí na minha despedida, fiquei pouco tempo nesse último que eu estava, como que eu vi e saí, e as pessoas que ali ficaram, eles criaram um vínculo de amizade tão diferenciado, né? Então, aquela paz que excede todo o entendimento que a gente fala, né? Que tem, a gente vivencia na real, né? No seu dia a dia, no seu cotidiano. E não é por mérito nosso, é pelo agir de Deus. Então, assim, nós somos peças importantes aonde nós chegamos, né? Que a luz tudo alumia, tudo clareia, onde a luz chega, as trevas são dissipadas, é muito real, né? Então, e nesse lugar que eu estou hoje também, eu chegava e as pessoas falavam, olha, as pessoas aqui, elas têm um relacionamento péssimo, um fala do outro, aquele ambiente. Eu falei, só que quando eu cheguei, eu comecei a ver que não estava acontecendo aquilo. Aí, essa semana passada, a moça falou bem assim, nossa, aqui está muito diferente. Ela nem sabe do que ela está falando. Será, né? Ela falou, aqui está muito diferente. Vocês não têm noção como era antes. Agora a gente senta à mesa, todo dia a gente toma café junto e fica horas conversando. Horas não, porque tem que trabalhar, né? Muito tempo conversando, faz o cafezinho. Eu passo o café 3 vezes durante o dia, sei lá quantas vezes forem necessárias, porque eles querem tomar o café e eu acho que é aquele momento de compartilhamento. E em tudo isso eu vejo a mão do Senhor, porque nós temos que estar muito atentos a esses pequenos detalhes de como nós podemos ser usados, de mudar o ambiente, mudar as coisas, porque nós temos o poder de Deus ali, nós temos que fazer isso valer onde nós estamos, né? De nós termos um dia tranquilo, não sei quantas horas vocês passam, né? Eu fico 9 horas dentro da mesma sala com aquelas pessoas, é um ambiente fechado, só o ar-condicionado, igual a gente está aqui, não tem como ser diferente. Eu quero ter um ambiente de paz, então eu chego, eu já oro. E o Senhor, ele tem mudado os relacionamentos, as pessoas, e a paz tem reinado, igual o Camille falou, de chegar e de pedir a paz, né? E em outras ocasiões, foi só para exemplificar e finalizar. Como eu atendia muitos pacientes e tudo mais, nem sempre a gente pode falar do amor de Deus. Tem outros profissionais trabalhando ali junto, não entenderiam da forma da nossa abordagem, que a gente tem que ser profissional, você está fugindo e tal. Mas teve uma vez que um rapaz chegou numa crise de ansiedade, que ele não conseguia pronunciar nenhuma palavra e nem respirar. Ele estava com muita falta de ar. E aí ele entrou e eu fui prestar o primeiro atendimento, né, a ele, até que fossem chamar a médica. E aí eu falei assim, nossa, o que nós vamos fazer? Toda vez que eu passo por isso, parece que eu me revisto de uma calma que nem eu entendo. Ao invés de ficar agitada, eu fico calma e faço as coisas muito calmamente. E aí eu chego muito perto da pessoa, eu costumo segurar a mão, eu passo a mão na cabeça, eu tento acolher, eu tenho um instinto muito maternal para essas coisas. E eu comecei a orar internamente, e eu sempre faço isso nessas situações de estresse. E eu falei assim, com esse monte de gente aqui, o que eu vou poder fazer, né? Falar. E aí eu fico ali no lado, aí de repente sumiu todo mundo da sala, era um jovem. E aí eu encostei bem no ouvido dele e falei, você crê em Deus? Você acredita que Ele pode te ajudar nesse momento?
Aí ele só balançava a cabeça. Ele estava com muita dor no peito, parecia que ele estava infartando. E a mão quase arrebentando a minha mão. E aí, naquele momento, comecei a falar algumas palavras para ele e comecei a orar. Eu falei assim, ó, eleva o seu pensamento para Deus nesse momento. Aleluia, Ele está aqui com você, ele pode te ajudar. Né? Respira, vai dar tudo certo, você vai ficar bem. E eu fui fazendo aquela oração e o Senhor me oportunizou aquele momento. Aleluia. Por isso que eu falei das oportunidades. E o rapaz, quando a médica chegou para fazer a medicação, ele já estava uma outra pessoa. Ele ainda estava rígido, mas ele já tinha acalmado. Eu falei assim, gente, como Deus é poderoso. Aleluia. E como nós, muitas vezes, não tomamos posse do que o Senhor pode realizar através de nós. Né? Então, assim, independente de onde nós estivermos ou o que estivermos fazendo, que nós possamos pôr em prática que o Deus que nós servimos, ele é poderoso para fazer além do que nós pedimos ou pensamos. Não para méritos nossos. Ali ninguém soube o que aconteceu, mas eu tenho certeza que aquele rapaz, depois eu fui fazer outro atendimento, eu deixei ele lá calmo, eu via da minha sala que ele estava deitado, eu só perguntava, como é que ele está? Não, ele já está ótimo, está bem. Depois eu só vi ele passando, o pai dele levando ele. Ele nem precisou ser removido pela ambulância. Graças a Deus. Mas o poder de Deus, ele age, ele opera da forma que ele quer, do momento que ele quiser, do jeito que ele quiser. E não é por nós, é por ele. Né? E eu tenho certeza que o nome do Senhor foi glorificado. E aquele rapaz, sabe, né, ele tinha alguma noção do que eu estava falando. Às vezes um desviado, que a maioria é assim, né? Que a gente encontra. Né? Então, assim, que nós não venhamos a ter medo. E o Senhor vai nos dar esse tipo de oportunidade. Amém, em nome de Jesus. Glória a Deus. Pra gente finalizar, uma experiência da nossa irmã Uma Juliane. experiência. Eu tô pensando numa experiência, porque, gente, graças a Deus, eu tenho o privilégio de ter uma capela na minha faculdade que eu posso adorar a Deus. Então, assim, eu tenho uma experiência muito legal que aconteceu lá esses dias. E eu queria dar, assim, um conselho pros adolescentes, né, pros jovens. Eu não sei se na sua escola, se na sua faculdade tem algum encontro, alguma célula, mas tenta começar, convida algum amigo cristão, começa a ler a Bíblia e vai chamando, porque nós vemos hoje muitas escolas, né, tendo acontecido isso, dos adolescentes se juntarem. Não tenha medo. Eu gosto muito do versículo de Daniel 1:8, se eu não estou enganada, que fala assim, e Daniel propôs no seu coração não se contaminar com o manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então, tenha isso em mente, você está num lugar onde você tem tudo para você se contaminar, tudo, e você está longe do seu pai não vai saber, seu pastor não vai saber. Daniel estava na Babilônia que ninguém ia saber se ele fizesse alguma coisa errada, mas não tem nada a ver, ele poderia ter se corrompido naquele lugar, mas o Espírito Santo, o temor do Senhor queimava no coração dele. Glória então, a Deus. comece a pensar nisso, em começar a se reunir, ou pelo menos dê o seu testemunho, né? Porque na palavra do Senhor vai dizer o seguinte, 2 Coríntios 3:3 diz assim, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita, não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Então, você é a carta de Cristo, né? E aí, a experiência que eu tenho é que eu estava na minha faculdade, graças a Deus, tem várias células, então me chamaram para outra célula, eu estava em outra célula, não é o Livres. E nós estávamos lá pregando, a Samara, minha amiga, estava pregando a palavra de Deus, e nós demos as nossas mãos para finalizar, né, esse momento de devocional e tal, e chega um menino muito triste, com uma cara de abatido, sabe? E a gente perguntou, você quer oração? A Samara perguntou, você quer oração? Aí veio, falou, quero sim. Aí ele começou a desabafar. Ele tinha acabado de terminar um namoro, ele passava por alguns problemas pessoais dele. E aí eu senti no meu coração de cantar aquele hino. Bem sei eu que tudo podes. E o tema da pregação da Samara foi esse. No meu coração, desde que eu entrei na capela, era de cantar esse louvor, mas eu estava com vergonha. Não falei, meu Deus, como é que eu vou cantar aqui? E aí, só que Deus queria que aquele rapaz chegasse para ele ouvir aquele louvor. Porque ele estava totalmente desesperado. E eu comecei a louvar, eu senti uma presença muito grande na capela. E ele começou a chorar e a gente falou, irmão, você pode contar com a gente, sabe? Nós estamos orando por você, confia no Senhor. Então, o que eu quero deixar aqui, mais mesmo aqui,
que os jovens e adolescentes venham se posicionar, não venham ter medo, sabe? De levar o amor do Senhor. Se vocês não têm uma capela, não tem um lugar específico, se junta em alguma sala, começa a falar da palavra de Deus, vai para um jardim, num cerro, num lugar, e começa a falar do amor de Deus, no gramado. E é isso, e Deus vai ser manifestado através de nós. Glória a Deus. Chegamos ao final do nosso GNTV. Acabou? Graças a Deus, foi uma benção. Muito, muito feliz com esse tema que a gente... Vai ter parte 2 depois? Por favor. Faz isso aqui. Pode ter parte 2, parte 3. Vamos fazer uma parte 2 sim. Vocês escolheram pessoas que falam um pouquinho, Não, né? mas de verdade, foi maravilhoso, maravilhoso. Graças a Deus chegamos mais um final de GNTV. Hoje, dia 11 de abril. Então, um recadinho só pra gente finalizar. Estamos chegando na semana da nossa festa da igreja. Então, semana que vem é todos os dias na igreja. Aleluia. Irmãos da DCI, Fôlego. vocês estão convocados todos os dias. A partir de domingo, agora, até o domingo que vem, todos os dias na igreja. Ó, deu até um zoom já. Todos os dias na igreja, você aí de casa e que está me ouvindo no Spotify, você está convocado para estar na nossa igreja aqui. Estamos chegando no final de mais um GTV, graças a Deus. Como aqui o pessoal, todos falaram experiências e com certeza edificaram não só a vida de cada um que está aqui dentro, mas também que você que está aí nos ouvindo, nos assistindo. Se não for essas experiências, que crentes somos nós, né? Se não tivermos essas experiências para contar, se não tivermos essa vivência com a palavra do Senhor, com o Espírito Santo que está nas nossas vidas. Um conselho para a gente terminar: juventude, adolescentes, você adulto, qualquer idade, não se envergonhe de pregar esse evangelho. Amém. Não se envergonhe. Teve um que morreu por você, Aleluia. para que hoje você tivesse a oportunidade de estar pregando esse evangelho. Então, esse evangelho lindo que você, ainda aqui no nosso país, né, temos liberdade, numa forma mais tranquila de pregar o evangelho, aproveita esse momento. Começa na sua casa, começa ali com seus pais. Se você tem um pai que não está mais assim na igreja, não falo só para pessoas desviadas, falo também para as pessoas que conhecem a palavra de Deus, mas como a gente falou, a semente talvez já está lá plantada. Só precisa de uma pessoa para ela regar e ela florescer. Então, aproveita. Primeiro de tudo, olhe para dentro de si mesmo. Segundo, comece na sua casa, na sua família, vá para o seu trabalho, vá para a sua escola. Depois, as portas do Senhor vai abrir em nome de Jesus para você falar cada vez mais da palavra dele. E lembre-se de uma coisa, nunca é você que está fazendo. Você é apenas um instrumento. Deus te dá autoridade e ousadia. O Espírito Santo tem que estar com você para você pregar a palavra cada vez mais. Então, esteja sempre se santificando, faça seus devocionais, jejum, oração. E quando houver oportunidade, o Espírito Santo vai estar junto com você para você ter autoridade para falar com aquela pessoa. Esse foi o GNTV. Eu espero que tenha abençoado você, a sua família. Compartilhe esse vídeo para todo mundo, tanto no Spotify, tanto também no YouTube. Chama a família para assistir. E que Deus abençoe você, o horário que você estiver assistindo. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, se não estiver vendo ao vivo aqui com a gente. Mas Deus abençoe toda a sua família. E calma, curte e compartilha, que para quem está no YouTube, não pode esquecer dessa parte. Temos o @gen.dci, que é o @ da nossa juventude no Instagram, e o AD Coqueiral de Taparica, que é o da nossa igreja. Estão vocês seguindo também as nossas redes sociais, para você estar por dentro da nossa programação da Semana de Festa, e também de todos os nossos cultos stars, todas as programações que nós temos na nossa juventude e também na nossa igreja. Que possamos cada dia mais ser igreja fora da igreja. Esse foi o GNTV de hoje. Eu quero palmas! Tchau, tchau. Deus abençoe vocês. Até a próxima. Valeu!